E você veja, eu tenho que falar a respeito da nossa querida diretora de Relações Institucionais, a senhora Grace Franco, a Eliane Cardoso, diretora de jornalismo, o nosso Augusto Franco Neto, toda a nossa grande direção, trazendo um especialista em justiça eleitoral, o direito eleitoral. Porque é muito importante nós discutirmos isso, e nós jornalistas, eu estava conversando com o Dr. Wesley agora, nós jornalistas entendermos como é esse processo e nos atualizarmos, porque muita coisa mudou. E hoje foi a presença do Dr. Wesley conosco, 2h30 de uma palestra intensa, direto ali da nossa redação, no coração do nosso jornalismo, simplesmente sensacional, vou agradecer a ele. Mas, gente, chega o grande momento do show da democracia que está aí. Já estamos em março de 2024. As eleições se aproximam num ritmo célere. Agora, quais são as novidades? Os candidatos, as funções desempenhadas pela Justiça Eleitoral, a nossa responsabilidade, a importância de todo esse processo eleitoral. Tudo isso e muito mais agora, a presença em nosso estúdio principal do nosso brilhante doutor Wesley Araújo, ele que é especialista em direito eleitoral. Muito obrigado, doutor, pelo show de informação hoje, muita coisa aprendida, muita informação que você compartilhou conosco. Esse é o seu nicho, essa é a sua área de atuação, especialista, expert que é. Valeu demais sua presença conosco, todos nós participando. Que bonito isso, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu que agradeço a possibilidade de estar dialogando aqui com todo o sistema de jornalismo da TV Atalaia, poder estar trazendo as informações a título de atualização. Então isso demonstra o compromisso que o sistema Atalaia tem com a população, no sentido de estar informando e capacitando a todos os seus profissionais no intuito de trazer uma melhor informação, né, uma notícia de qualidade, e também para que o profissional que trabalha, ele possa estar trazendo essa notícia com segurança, né, de não cometer qualquer tipo de problema, penalidade, seja para a empresa ou também uma notícia que não esteja contextualizada com o processo eleitoral e com as regras desse processo. E olha ali, doutor Wesley, que equipe comprometida, todo mundo participando. Coloca de novo para nós aí o doutor Wesley. Nós mostramos aí a nossa querida diretora de Relações Institucionais, Grace Franco, o doutor Wesley mostrando tudo, todo mundo participando, todo mundo fazendo suas perguntas, entendendo, né, doutor Wesley, a importância desse momento, o quanto é importante a gente entender. E já começa com uma pergunta recorrente. Muitos nos perguntam a respeito da inteligência artificial nesse processo eleitoral. Como é que você considera? Qual é a sua avaliação? Como é que vai funcionar isso, afinal? Veja só, Sérgio, a Justiça Eleitoral, por meio das resoluções, o Tribunal Superior Eleitoral, ele acabou trazendo qual a forma que os candidatos, os partidos políticos podem, né, utilizar essa inteligência artificial. Nossa legislação ela se adequou a essa nova realidade. É interessante que não conseguimos mais repelir, né, esses artifícios do processo. Eles têm que existir, eles vão existir, mas para que o candidato utilize essa informação, essa notícia sintética, esse conteúdo sintético, como eles costumam chamar tecnicamente, é necessário que haja os rótulos nas redes sociais informando que aquele conteúdo possui a inteligência artificial. Todavia, existiu exatamente o que a gente conhece como deepfake, né, que é uma utilização dessa inteligência artificial que sobrepõe imagens e vídeos com a fala, que dá a impressão equivocada de se tratar daquela pessoa, foi extirpado. Então, a resolução que trata sobre isso, ele não permite, em hipótese nenhuma, que seja utilizado esses deepfakes, sob pena de cassar o registro de candidatura ou até a cassação do mandato, caso esse candidato seja eleito. Mesmo que rapidamente, quais são as datas, principais datas das eleições? Rapidinho, doutor. Nós temos agora o período da janela eleitoral, que vai iniciar dia 7 de março e vai até 5 de abril. Vamos ter o período das convenções, as convenções começam em julho e terminam em agosto, e o início da campanha eleitoral, que é dia 16 de agosto. E o tão famoso dia, o dia da festa da democracia, que é o dia 6, né? 6 de outubro, que é o dia da eleição. Que vai ser uma data muito importante. Quem é que precisa votar, quem não precisa votar. Tem, inclusive, a pessoa que está habilitada a votar e também tem como é que fala, o registro biométrico também, né, doutor? Como é que vai funcionar isso tudo?
A Justiça Eleitoral, ela fecha o cadastro no mês de maio. Então, lá no início de maio, se não me engano, dia 9 de maio, todos os eleitores, que é 150 dias antes da data do pleito, já devem estar com sua situação regularizada. Então, o eleitor que está com a sua biometria desatualizada, é necessário que ele busque o cartório eleitoral. Quem pretende também transferir o seu domicílio eleitoral, é interessante que busque até essa data, né, no início de maio, para que faça isso e esteja apto a votar no dia das eleições. E também, só de passagem, eu sei que é um assunto muito específico do TRE, mas eu comentava com o pessoal aqui, inclusive, sobre essa transferência. Na verdade, é uma transferência muito fácil, essa transferência domiciliar, mas você tem que observar bem essa data e fazer com celeridade, porque o tempo já está se esgotando, né? Exatamente. Essa transferência pode ser feita, inclusive, pela internet. Existem algumas possibilidades por meio de um aplicativo do TSE. Você faça esse requerimento, ou pode ser feito também diretamente no cartório eleitoral, onde o eleitor se dirige, se qualifica e traz os documentos necessários para que possa haver essa transferência de domicílio eleitoral. Aí você nos falava hoje sobre... Você veja como é importante a gente entender esse desempenho todo, né? Cada um na sua área. A zona eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral e o Supremo Tribunal Eleitoral. Todos eles conectados e atuando, cada um com o seu desempenho, doutor, com a sua função, em diferentes estágios? Exatamente. Cada órgão compõe a Justiça Eleitoral. No caso, nas eleições municipais, nós vamos ter as zonas eleitorais, que é justamente nas zonas que vai acontecer o processo. Nós temos os tribunais regionais eleitorais, que atuam nessa eleição como um tribunal recursal. Então, qualquer pendência que haja na zona eleitoral, é o TRE que vai decidir em primeira ordem aqui no estado de Sergipe. E o Tribunal Superior Eleitoral, que acaba pacificando e dando uma direção geral, né, unificando a jurisprudência, o entendimento da justiça eleitoral em todo o país, que fica lá em Brasília. Doutor Wesley, você como especialista, como é que você vê essas mudanças todas que foram implementadas? Eu me lembro, acho que você até falou durante a palestra, sabe que eu me lembro, a primeira vez que eu votei, da cédula no papel, eu me lembro da apuração, né, que foi uma coisa assim, era uma coisa que eu participei de apuração em rádio, muito arrastada e tudo mais. Você falou sobre essa questão muito polêmica relacionada à urna eletrônica. Você disse que ela é completamente segura, porém infalível só Deus. Você até usou essa metáfora. É realmente isso, doutor? Exatamente, Sérgio. A urna eletrônica, ela é um dispositivo que tem todo um aparato de segurança. Eu utilizei essa metáfora que infalível só Deus. É óbvio que qualquer dispositivo eletrônico, ele é passível de ser violado. Eu usei até a questão do sistema bancário, que são sistemas que têm um aparato de segurança muito grande. Se tenta violar, mas a dificuldade da violação desse sistema é muito grande. Então, isso é o que acontece com a urna eletrônica, né? Lembrando da época que os votos eram contados em cédulas, então existia, sim, a maior possibilidade de fraude desse processo. E a urna eletrônica é um dispositivo seguro que garante ao eleitor que o voto dele vai ser computado e que a democracia, no resultado, vai ser respeitada. E os candidatos, doutor Wesley, também têm seus prazos, não é verdade? Tanto para filiação e depois para confirmação da formatação de chapas. No seu entendimento, os partidos políticos também precisam ficar muito, mas muito ligados em cada atitude que eles tomarem. A disciplina é muito grande. Na sua opinião, essa mudança toda contribuiu para algo no que se refere aos partidos políticos, doutor Wesley? Veja só, Sérgio, os partidos, eles têm a responsabilidade de seguir um calendário. Então, é um processo, digamos que é uma maratona realmente o processo eleitoral, onde nós temos essas datas pré-estabelecidas. Então, os partidos, eles precisam estar atentos a todas essas datas. Por exemplo, nós temos o prazo de filiação partidária. Então, todos os pretensos candidatos necessariamente precisam obedecer esse prazo, sob pena, né, de não participarem do pleito. E o partido é quem de fato organiza. Então toda a estrutura, todo o processo eleitoral, ele nasce dentro dessa organização partidária. A avaliação que você faz para a gente finalizar, a justiça eleitoral brasileira, ok, você acha que ela é positiva, a gente pode confiar nela e ela está apta para essa grande responsabilidade. Eu falei logo no início lá da nossa palestra o quanto é importante, gente, essas eleições. O prefeito é um personagem extraordinariamente importante, os vereadores também, porque a gente mora aqui, nós moramos na cidade, como eu falava, a nossa aldeia, a nossa cidade, o lugar que a gente ama.
Qual é a avaliação que você faz da Justiça Eleitoral? Veja só, Sérgio, a Justiça Eleitoral brasileira é uma justiça de excelência, né? Nós temos um processo de apuração, um processo de captação de votos, onde o eleitor ele consegue, ao final do pleito, ter, né, o resultado final em poucas horas. Então a Justiça Eleitoral vem mostrando essa eficiência, essa qualidade nos resultados e, consequentemente, isso acontece também quanto aos julgamentos, né, julgamentos em tempo recorde. Então a gente consegue, em um processo ou outro, pode até se arrastar diante do devido processo legal, mas no geral nós temos eleições limpas e a Justiça Eleitoral tem feito sua parte. O Tribunal Regional Eleitoral aqui em Sergipe é referência no Brasil a título de celeridade e também de entregar as eleições, trazer esse processo eleitoral de uma forma célere e uma forma onde o direito do eleitor, a vontade do eleitor seja respeitada. A soberania das urnas, ela tem sido respeitada e a Justiça Eleitoral é uma peça fundamental em todo esse processo. E eu quero manifestar aqui, externar a nossa gratidão, doutor Wesley. Você destinou praticamente seu dia todo, né? A gente sabe do trabalho, eu convivo com advogados o tempo todo, eu sei como vocês trabalham e trabalham muito. Vão para um local, vão para o outro, tem uma demanda, tem outra, tem um pedido, tem outro, tem um chamado, tem outro, você vai para uma cidade e vai para outra. Eu sei exatamente isso porque convivo com vocês e os admiro tremendamente. Então, eu aqui faço às vezes da nossa superintendência, da nossa presidência, muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, né? Que é concorrido, que é disputado. Você esteve a manhã toda com a gente, nos ensinando mais sobre esse show que é de democracia, eleições 2024. Muito obrigado pela parceria. Eu que agradeço, Sérgio, a possibilidade de estar aqui prestando esse serviço. A advocacia também é isso, é contribuição com a população e, assim, a satisfação imensa de estar aqui com pessoas que já conhecem, são jornalistas gabaritados, né? A confiança da própria emissora. Um abraço especial para a Grace, né? Pelo convite especial, a Eliane também, Eliane Cardoso. Então, toda a equipe de jornalismo, por a confiança no meu trabalho e também poder contribuir, né? Isso faz parte do processo democrático, vocês informando e nós orientando e capacitando cada vez mais. E você percebeu, doutor, todo mundo anotando ali. Você viu o pessoal ali, todo mundo anotando. Eu estava vendo a Jaqueline Cruz, por exemplo. Jaqueline estava ali, o nosso Douglas Magalhães, estava todo mundo, todos os repórteres, nossos grandes comunicadores anotando. Foca, Luiz Carlos Foca participando, interagindo contigo. E isso, todo mundo, isso é muito bonito. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, doutor Wesley Araújo, especialista em direito eleitoral.